É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Amados, dizem que o trajeto até a igreja revela muito sobre o nosso coração. Tem gente que vem, se você vem para a igreja de carro, tem gente que vem no carro cantando. Tem gente que vem no carro brigando. Tem gente que vem no carro brigando. Tem gente que chega cedo no culto. Porque vem com aquela expectativa, eu não espero a hora do culto começar. Tem gente que chega nas primeiras frases do sermão. Alguns vêm à igreja pensando, nossa, será que eles vão tocar aquela música? Ou então, eu espero que eles não toquem aquela música. Quem é que vai pregar? Será que o sermão vai ser longo? Ou será que o sermão vai ser rapidinho? Mas talvez a pergunta mais importante e a forma que eu e você devemos vir à igreja não é qual é a canção, pensar sobre qual é a canção, quem vai pregar, se o sermão vai ser longo, se o sermão vai ser curto. Mas o que deve tomar o nosso coração é, será que eu estou preparado para adorar? Será que o meu coração está preparado para adorar? Será que Deus vai gostar da minha adoração? Eu não sei se você já se perguntou isso alguma vez, vindo à igreja. A verdade é que a gente passa, às vezes, muito tempo avaliando o culto. Mas o texto desse nosso encontro com Deus, no momento em que estamos na série de Neemias, que fala sobre reconstrução, não é um convite para a avaliação do culto. É um convite para a avaliação do nosso coração, enquanto adoradores. E o tema dessa mensagem, de 7 pontos, e pode ficar tranquilo, todos vocês, e você que está em casa, que os 7 pontos não serão pregados nessa mensagem. A gente vai dividir essa mensagem em 2 partes. A gente vai falar sobre a reconstrução do coração do adorador. A gente vai falar sobre a reconstrução da verdadeira adoração. E a gente vai fazer isso olhando a palavra de Deus, que lança um convite ao nosso coração para a gente avaliar a nossa adoração. E a gente vai entender que a palavra, ela orienta a adoração, o corpo por inteiro expressa a adoração e a alegria confirma a adoração. Esse é o nosso plano de voo para essa mensagem. Eu convido você a ir abrir comigo Neemias, capítulo de número 12. E nós temos falado nas últimas mensagens na nossa série que Neemias lança um primeiro olhar no nosso coração para muros, e depois lá no capítulo de número 6, quando a obra é concluída, o Espírito Santo não mais lança o nosso olhar para tijolo, pedra, areia, metais. O Espírito Santo lança o nosso olhar para a reconstrução de uma nação, de uma comunidade, de um povo. E um grande avivamento acontece nos capítulos de número 8 e nos capítulos de número 9, no capítulo de número 10. E vemos que após esse grande encontro com a palavra de Deus, agora a cidade é repovoada. E nós falamos sobre isso no capítulo de número 11. E então a gente tem um dos capítulos que este pastor aqui acha como um dos mais belos de todo o Antigo Testamento. A gente tem a inauguração da obra. Sabe o político que vai inaugurar a obra? A gente tem aqui a cidade como um todo inaugurando os muros, as casas que foram reconstruídas. E a gente tem um olhar sobre a adoração que Deus quer que a gente realize.
Então, nessas duas mensagens, hoje, nessa mensagem que nós falaremos sobre como a palavra orienta a adoração, como o nosso corpo por inteiro expressa a adoração e como a alegria confirma a adoração. Estamos falando, portanto, de alguns elementos que constituem a adoração. No próximo domingo, se o Senhor Jesus não voltar antes, nós vamos falar como essa adoração ela se expressa. E veremos 4 características. Mas por hoje, nós falaremos sobre estas 3. E eu convido você à leitura atenta da palavra de Deus, que assim nos diz. Eu vou fazer a leitura de alguns versos aqui do capítulo de número 12 de Neemias, mas como temos feito nas nossas últimas mensagens, esse capítulo também possui uma grande lista de nomes e nós não vamos lê-los por uma questão de tempo. Mas assim diz a palavra do Senhor. Veja comigo a partir do verso de número 1. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. No verso de número 8, também os levitas, e aí vem uma grande lista de nomes. No verso de número 22, ele vai nos dizer: dos levitas nos dias de Eliasibe foram inscritos como chefes de família Joiada, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes, até o reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas, verso de número 24. Os chefes dos levitas foram Hassabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles, agora presta atenção, para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus, um coro respondendo ao outro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. O texto continua nos dizendo que na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem dedicação com alegria, agora guarda isso, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e as muralhas. Agora olha que coisa interessante no verso de número 31. Então, ordenei quem? Neemias. Ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita sobre a muralha, em direção do portão do monturo. Atrás deles ia, e aí a gente vem os nomes dos chefes que iam à frente desse coro. No verso de número 38, a gente vem agora ao segundo coro. O segundo coro foi na direção oposta. E eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela Torre dos Fornos até a muralha larga. No verso de número 43, vai nos dizer que no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram
de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Palavra do Senhor, os próximos versos a gente vai ver na mensagem seguinte. Olha que coisa interessante o que é feito aqui. Neemias organiza uma grande festa de consagração, um grande culto de ação de graças. E ele faz algo que eu peço que você tente imaginar a magnitude do que eles fizeram nesse dia. Neemias chama todos os cantores, todos os músicos. É muito interessante porque a gente vê esse hábito de músico andar sempre junto, já acontecia desde essa época, né? Porque diz aqui que eles chamam os cantores junto com os instrumentistas, porque eles haviam constituído aldeias nos arredores de Jerusalém. Então esse negócio de músico querer andar sempre junto vem desde essa época, né? Eles chamam todos esses músicos e Neemias organiza 2 grandes coros. E olha que coisa interessante, tenta imaginar essa cena. Estes coros, eles iam de um lado da cidade e os cantores ficavam junto com o povo nas muralhas até a entrada do templo. E dessa entrada do templo vinha um outro coro que saía e percorria todo o restante da muralha. Você consegue imaginar essa cena? Todo o povo está reunido na cidade. Vamos lembrar que Jerusalém não era tão grande nessa época, mas todo o povo ali estava reunido na cidade. E havia da porta do templo saindo 2 grandes coros. E instrumentistas, músicos. A gente vê aqui um grande número de instrumentos. E uma palavra ressalta nesse texto: alegria, alegria, louvor, festa, júbilo. A gente tem aqui, então, alguns elementos para falar sobre a reconstrução da verdadeira adoração. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer que eu e você entendamos, através desse relato, é que a verdadeira adoração, ela é moldada pela própria palavra de Deus. Existe um detalhe aqui muito interessante no verso de número 24. O verso de número 24 vão nos dizer que os irmãos ficavam diante deles. Neemias está listando nomes de levitas aqui, de músicos, de servos do templo. E no verso de número 24, eles ficavam diante deles para louvarem e darem graças. O que está escrito? Segundo o mandado de Davi, homem de Deus. Um coro respondendo ao outro. Por isso que essa questão que a gente às vezes faz de leitura responsiva, um falar e outro responder, vem daqui, gente. Olha que coisa interessante que o Espírito quer que eu e você entendamos. A adoração do povo de Deus era segundo o mandamento de Davi. A adoração, amados, ela não se deu quando o povo voltou, quando os muros foram consagrados, quando o povo se reuniu em culto. Eles não adoraram a Deus segundo a sua imaginação, mas eles adoraram a Deus segundo a sua revelação. E isso, amados, é muito importante. O que ele está querendo dizer aqui? Se você... que lá no primeiro livro das Crônicas, é Davi quem faz a regulação. É através de Davi que o Espírito Santo faz a regulação da adoração no templo. Isso se encontra lá no primeiro livro das Crônicas, a partir do capítulo de número 24. Davi é o responsável por fazer turnos, por montar turnos entre os músicos, os cantores, os instrumentistas, os servos que serviam no templo. Mas Davi faz isso, olha que coisa interessante. Se você for olhar lá no texto de 1 Crônicas, você vai ver que Davi olha para o que Moisés instruiu. Então vamos formar aqui o raciocínio. O que eles estão fazendo? Eles estão adorando a Deus, segundo o que foi ordenado por Davi, que por sua vez faz segundo havia sido ordenado por Moisés. O que eu e você precisamos entender desse primeiro ponto? Que para a gente adorar a Deus corretamente, a gente tem que conhecer a sua palavra. Significa que a palavra de Deus, a revelação de Deus, molda não apenas o conteúdo da nossa adoração, mas também a forma da nossa adoração. A gente não adora o Deus da nossa imaginação. A gente adora o Deus que nos dá a sua revelação.
Isso é muito importante para você entender por que nós não temos alguns elementos aqui no nosso culto. Vale aqui uma liçãozinha de escola dominical durante o nosso sermão. Por que você não vê nos nossos cultos a gente tendo um ministério de dança profética, por exemplo? Por que nós não temos encenações? Por que a gente não tem teatro nos nossos cultos? Por que a gente não tem um pastor, o nosso pastorzão entrando aqui, segurado por cabos e fumaças e coisas do gênero? Porque a gente entende que é a revelação de Deus que guia a nossa adoração, não é a nossa imaginação. Porque quando nós adoramos a Deus segundo a nossa imaginação, a gente está dando vazão para o erro. Existe um termo teológico muito precioso para a teologia reformada, e nós presbiterianos somos defensores ardorosos dessa bandeira. Alguns exageram, mas o termo é correto, é o chamado princípio regulador do culto. É a ideia de que a palavra de Deus, ela nos fala não apenas sobre quem a gente tem que adorar, mas como a gente deve adorar. E isso é uma coisa muito cara, meus amados irmãos, porque Deus regula como ele deve ser adorado. Por isso que quando o povo consagra os muros, eles fizeram segundo o mandamento de Davi. É a palavra de Deus que instrui a nossa adoração, não é a nossa imaginação. Nós adoramos ao Deus da revelação e não da nossa imaginação. Portanto, quer adorar melhor a Deus? Conheça Ele. Conheça a sua palavra. Veja o que Ele nos diz sobre a sua adoração. E o segundo ponto aqui que vai ser muito interessante da gente falar. Se a gente fala que é a palavra de Deus, que não fala apenas sobre o conteúdo da nossa adoração, mas a forma da nossa adoração, a gente precisa olhar sobre o que a palavra de Deus nos fala sobre como usamos o nosso corpo na adoração do Senhor. E isso aqui vai ser muito legal. Porque se no primeiro ponto é que a verdadeira adoração, ela é reconstruída quando a gente entende que ela deve ser moldada pela palavra, a gente, nesse segundo ponto, entende que a verdadeira adoração envolve todo o nosso ser. Olha que coisa interessante, verso de número 27. O texto vai nos dizer que eles procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Ou seja, o povo adorou com a sua voz. O povo adorou com instrumentos. O povo adorou com instrumentos, harpas, trombetas, símbolos. O povo adorou a Deus com o seu corpo. Eles fizeram uma procissão. Eles andaram, eles caminharam, eles se colocaram de pé nas muralhas. Eles se prostraram diante de Deus. Há uma frase de John Stott muito maravilhosa. Significa que, onde ele nos fala que a adoração, guarda essa frase, a adoração, ela é o nosso corpo por inteiro adorando a Deus por inteiro. Isso é uma coisa muito legal da gente pensar. Porque quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê diversas expressões do nosso corpo na adoração. Por que a gente levanta as mãos? Você já parou para pensar nisso? Veja lá comigo o Salmo de número 134. Salmo de número 134. Verso de número 2. Salmo de número 134. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Verso de número 2. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Paulo vai dizer que é coisa de homem levantar a mão durante a adoração.
Na primeira carta ao Timóteo, ele diz que querem que os homens orem erguendo as suas mãos santas. Então, principalmente você que está me ouvindo aqui, que é homem, levantar a mão no momento da adoração é coisa de homem. É coisa de mulher também, mas é coisa de homem. Nós adoramos a Deus levantando as nossas mãos. O Salmo de número 95, verso de número 6, vai nos dizer sobre uma outra forma do nosso corpo mostrar adoração a Deus, que eu acho belíssima demais. Salmo 95, verso de número 6, venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Pastor, quer dizer que durante a minha adoração eu posso ficar de joelhos? Você pode. Você pode. Eu acho lindo porque alguns ministros de louvor cantam, às vezes, ajoelhados durante a adoração. Eu acho isso maravilhoso. Mas não apenas isso, eu vou agora falar de um texto bíblico que ele é polêmico entre presbiterianos. Salmo de número 47, verso 1. Salmo de número 47, verso de número 1. Eita, batam palmas. Todos os povos aclamem a Deus com vozes de júbilo. O bater de palmas, o aplaudir, é uma forma de adoração. A gente presbiteriano não gosta muito. Mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Quando eu sou convidado a pregar numa outra igreja que tem o hábito de aplaudir depois do louvor, mas está louvando o grupo de louvor. Não está, não. Está aplaudindo ao Senhor que recebeu aquela canção. Então você pode bater palma. Está na palavra de Deus. Princípio regulador do culto. A gente adora a Deus da forma que Ele quer ser adorado. E agora, olha que coisa interessante. Agora vamos parar para pensar. Por que a música? Por que a música? Porque você foi criado à imagem e semelhança de um Deus que gosta de cantar. Já parou para pensar nisso? Deus nos criou dessa forma. Nós adoramos ao Deus que canta. O texto de Sofonias 3 é um dos textos que mais fala ao meu coração. Lá no finalzinho do livro de Sofonias. Onde você tem, depois da mensagem de julgamento, você tem um cântico, um poema sobre a salvação de Israel. E ali é dito que o Deus guerreiro estará no meio do seu povo, cantando. Você já imaginou o que é Deus cantando? A gente vai ouvir isso. Em nome do Senhor Jesus. Nós fomos criados musicalmente. Para pensar, em todas as grandes ocasiões você tem uma música envolvida. Copa do Mundo, fizeram uma música de abertura. Campanha de político, sempre tem uma música. Por quê? Talvez você não lembre do sermão, mas você vai lembrar do louvor. Você vai lembrar da letra que é cantada. Por isso que nós levamos aqui na Igreja do Jardim tão a sério as músicas que nós escolhemos. Por isso que às vezes nós fazemos mudanças. No domingo passado, nosso pastorzão mesmo, diante de uma canção muito tradicional, ele chegou e falou assim, não, peraí, a gente tem que cantar isso daqui um pouquinho diferente. Não é filigrana, é amor pastoral. É reverência pela palavra do Senhor. Lutero era um homem que sabia o lugar da música. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso. Lutero dizia daquele seu jeitão característico, e vai ser muito legal conversar com Lutero no paraíso. Ele dizia que ele gostava da música porque a música expulsava o demônio e fortalecia o coração do crente. Lutero dizia que depois da teologia ele dava à música o lugar mais elevado e a maior honra de todas. E durante a Reforma Protestante é muito interessante você pensar sobre isso, que os opositores da Reforma diziam que eles não apenas temiam os sermões pregados pelos reformadores, pelos hereges, segundo eles, mas eles temiam também os aleluias que eram cantados pelo povo que abraçava a reforma. É por isso que o nosso canto, ele é sim arma de guerra. O nosso louvor é arma de guerra, o nosso canto é arma de guerra, a nossa música é arma de guerra. Porque a música, ela serve para
fincar a palavra no nosso coração. Quantas vezes você já esqueceu de sermões pregados pelos seus pastores? Quantas vezes o Espírito Santo colocou uma canção no seu coração? Em um determinado momento, em uma determinada circunstância. E amados, isso significa que eu e você precisamos louvar a Deus, precisamos adorar a Deus com todo o nosso corpo, com tudo que Ele entregou para nós, com todo o nosso ser. Mas talvez você possa levantar uma objeção. Pastor, você está dizendo isso porque você canta. Eu não canto, né? Eu dou uma arranhada. Porque você não me ouviu cantando. Alguns aqui eu já ouvi. Nem todos. Não desperdice a voz que Deus te deu. Não desperdice a voz que Deus te deu. O texto vai nos dizer, e assim a gente caminha para o ponto final dessa primeira mensagem. Como é que o texto termina, o verso que a gente leu? Dizendo que a adoração que eles fizeram era uma adoração, verso de número 43. Eles ofereceram grandes sacrifícios, eles se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria, e também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Era uma adoração alta. Perceba que Neemias não está dizendo, e as pessoas perceberam o solo de guitarra que foi feito naquele dia. Eles perceberam como que, né, o Cezinha, Gersinho e o tiozinho da época lá fizeram um solo na harpa, com tapping. Nem sei se dá para fazer tapping na harpa, acho que provavelmente não. Se você não sabe o que é isso, pergunte para um músico. Eles não falaram sobre o baixo naquela ocasião. Eles não falaram da técnica dos tambores. Eles falaram que era uma adoração alta. A pergunta não é se você tem uma voz boa. A pergunta é que canção você vai entregar a Deus. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ver o corpo que Ele deu a você se expressar em louvor a Ele. Com as suas palmas, com os seus joelhos, com o fôlego que Deus fez e faz soprar nos teus pulmões. E eu sei que tem fôlego no teu pulmão. Então canta, meu irmão, e canta alto. Canta alto. Deus não apenas merece a nossa mente, mas Ele merece o nosso corpo por completo. E as expressões externas, elas não substituem o nosso coração. Mas elas demonstram aquilo que o nosso coração está cheio. As nossas palavras. E o nosso corpo revela aquilo que está no nosso interior. Para a gente fechar essa primeira mensagem, a verdadeira adoração, ela é reconstruída quando a gente entende que ela é moldada pela palavra, não é a nossa imaginação, mas o que orienta a nossa adoração é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, a gente adora a Deus de acordo com a sua palavra. A gente entende que o nosso corpo por inteiro expressa a adoração, bota a voz que Deus te deu para jogo, bota o fôlego que Deus faz soprar nos teus pulmões em louvor e adoração a Ele, bata a palma, se ajoelhe, se prostre, cante alto para Deus. E antes da gente falar esse ponto, eu quero só dividir com você algo que estava aqui no meu esboço, preparando essa mensagem. Eu achei isso maravilhoso. Eu vi um relato de um missionário na Índia, dizendo que chamava a atenção dele, um missionário americano que tinha ido para a Índia, que todas as igrejas de uma determinada vizinhança para a qual ele ia, no momento do louvor, eles abriam as janelas. É algo que chamava a atenção. Eles abriam as janelas. Mesmo em igrejas que tinham ar-condicionado, eles abriam as janelas. E ele percebeu que não era apenas em uma comunidade. As igrejas próximas ali faziam isso. E ele foi perguntar. Que olha que coisa interessante, que as igrejas que ali estavam entendiam que o seu louvor tinha que ser ouvido. E as pessoas falaram, não, nós abrimos as janelas porque a gente quer que a nossa vizinhança escute o nosso louvor. E eu não sei se você sabe, o Espírito Santo só fazendo
um caminhozinho aqui antes, no meu esboço, antes da gente entrar no último ponto. Eu não sei se você sabe, mas a sua igreja, cantando, através do louvor da sua igreja, nós tivemos pessoas que, ouvindo o nosso tríplice amém, Deus usou para converter o coração. Você tem noção do que é isso? Nós já tivemos pessoas que entraram nessa porta e que ouviram a igreja cantando. E o Espírito Santo agiu no coração daquela pessoa. Aquela pessoa ia tirar a sua vida. Nós já ouvimos muitos relatos. O seu louvor é arma de guerra. Quando a igreja se reúne para cantar, para tocar, para adorar, não apenas os anjos vêm adorar junto com a gente, mas o Espírito Santo age. E esse relato desses nossos irmãos lá na Índia falaram muito comigo. Eles abriam as janelas porque eles queriam que todos ouvissem a adoração que era feita. Porque isso me leva a pensar que Deus não gosta de admirador secreto. A gente pode gostar, né? Quando eu era mais jovem, gostar de um admirador secreto. Deus não gosta. Deus te deu um corpo. Deus te deu pulmões. Coloque isso para jogo na adoração a Ele. Agora sim a gente fecha. Que a palavra orienta a adoração, o corpo inteiro expressa essa adoração e a alegria confirma a adoração. É assim que o texto termina. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram. E o louvor naquele dia foi tão maravilhoso, foi tão forte, que ele podia ser ouvido de longe. A alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Spurgeon tem uma frase maravilhosa. Nosso Deus feliz deve ser adorado por gente feliz. Nosso Deus feliz deve ser adorado por gente feliz. E é maravilhoso, irmãos, porque vamos lembrar aqui que circunstâncias eram essas. Jerusalém era uma cidade extremamente abastecida? Não. Se você lembrar a mensagem anterior, você vai lembrar que ninguém queria morar lá. Por isso que foi o ponto do sermão anterior. Deus abençoa quem se voluntaria para o trabalho. O texto diz que o povo abençoou aqueles que falaram, não, a gente vai morar lá em Jerusalém, porque ninguém queria. As pessoas queriam fugir de Jerusalém, porque Jerusalém não tinha colégios de elite. Jerusalém não tinha grandes supermercados. Jerusalém não tinha restaurantes estrelados. Jerusalém não tinha nada disso. Mas o povo estava feliz. O povo estava cantando. Porque o crente é aquele cuja alegria vai para além das circunstâncias. Nós vivemos como igreja recentemente uma experiência difícil, mas que Deus abençoe o nosso coração. A nossa querida irmã Vera, tia Vera, foi chamada ao Senhor. Mas se você esteve lá no dia em que nós louvamos a Deus pela vida dela, você viu a sua igreja fazendo o quê? Cantando. A gente canta. O crente é aquele que até no cenário da morte, ele canta. Ele louva, ele agradece, ele engrandece ao seu Deus, porque ele sabe que a nossa alegria não está jungida às circunstâncias, mas a nossa alegria vem do próprio ser de Deus. É a presença do Espírito Santo na nossa vida que produz em nós a alegria do céu. Mesmo que o nosso corpo esteja doente, mesmo que os recursos sejam escassos na nossa vida, nós somos um povo feliz. Porque nós servimos ao Deus feliz. Nós servimos a um Deus que é totalmente suficiente nele mesmo. Você conhece alguém feliz? Seu Deus é mais. O nosso Deus é a pessoa mais feliz de todas. E a gente adora esse Deus, porque nós somos felizes. A gente não precisa de uma cidade abastecida.
A gente não precisa de mansões. A gente tem o nosso Cristo. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E isso é maravilhoso demais. Então a nossa adoração, ela é confirmada pela alegria do nosso viver. O testemunho deles foi tão marcante que foi ouvido de longe. O nosso Deus feliz deve ser adorado por gente feliz. Por isso que a nossa adoração, amados, não é uma performance, não é um ritual vazio. É o transbordar de uma vida que teve um encontro com Deus. E esse é o motivo da nossa alegria. Esse evangelho produz em nós uma alegria que permanece mesmo em meio às dores. Por isso, como diz uma irmã nossa, está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. O pastor achava que presbiteriano não cantava isso, a gente canta. Quero terminar essa mensagem encorajando seu coração a entregar a sua alegria a Deus. A gente está vendo aqui a consagração de Jerusalém. Mas a palavra de Deus termina nos apontando para uma outra cidade. A gente viu aqui que um coro ia de uma porta do templo até metade da muralha. E o outro ia da porta desse templo até a outra metade da muralha. E todo o povo ali cantando, em alegria, em felicidade. E esse testemunho foi tão grande que as pessoas até de longe ouviram essa adoração. Por que a gente canta? Porque a gente não vai morar na Jerusalém. A gente vai morar na Nova Jerusalém. E o livro do Apocalipse, capítulo 21, vai nos dizer que nessa cidade, João não viu nenhum templo. Porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A gente vai para essa Nova Jerusalém. Mas lá não vai ter templo. Porque o próprio Cristo Jesus será o nosso templo. E por isso que a gente é feliz. Você pode estar doente, você pode estar com uma vida complicada, você pode estar passando por uma temporada na sua vida muito difícil, mas eu quero relembrar ao seu coração essas palavras. Nós vamos morar na Nova Jerusalém com o nosso Cristo. E isso é o que tem que alegrar o nosso coração. Então, da próxima vez que você for cantar, lembre-se disso. A gente vai morar na Nova Jerusalém com o Senhor. Até lá, que todo o nosso corpo mostre a nossa alegria por adorarmos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.